Seminário. Bom dia a todos. Voltamos aqui à nossa terceira parte do seminário Magnetismo e Espiritismo, compreendendo Allan Kardec. Hoje, tudo que a gente vai ver hoje, todos os slides, todos estão dentro das obras de Allan Kardec. A gente vai continuar falando um pouquinho ainda mais dos fluidos, né? Por mais que a gente não tenha compreensão do que eles sejam, a gente tem que entender um pouco mais como os nossos fluidos se depuram, como que a gente pode doar esses fluidos. Hoje a gente vai falar um pouco também da diferença do médium de cura para um magnetizador. Lembrando que os dois podem curar, porém de maneira diferente, né? Podemos começar, Eric? Vamos lá? Então é isso. Lembre de curtir, compartilhar, se inscrever, né? E então vamos estudar com base nas obras de Kardec. Então, a partir aí do slide 38 pode prosseguir. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades. É evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar. Lembrando, os pensamentos dão qualidade aos fluidos. Maus pensamentos, maus fluidos. Bons pensamentos, igual. E nós, geralmente de terceira ordem, né? Em um dia temos bons pensamentos, talvez no mesmo dia podemos ter maus pensamentos, né? E aí o nosso fluido vai mudando de qualidade durante o dia. É por isso que nós devemos sempre buscar cuidar dos nossos pensamentos e principalmente saber identificar, né, quais são os nossos pensamentos e quais são os pensamentos dos espíritos que entram em contato conosco diariamente, né? Modificando-lhes pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos essa frase é muito conhecida no meio espírita, né? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral destes. Esse texto nos faz lembrar da mediunidade, né? Por exemplo, quando um médium, né, ele sente a influência de um espírito mais elevado que ele, qual que é a sensação? É uma sensação boa, uma sensação gostosa, uma sensação de leveza. Enquanto que ele sente um espírito igual a ele ou aí um pouco abaixo, ele vai sentir uma sensação ruim, de dor. E muitas das vezes o médium também ele sente, né, o que o espírito pode estar sentindo, que pode ser uma tristeza, uma angústia, né? Inclusive tá nas obras de Kardec, né? Quantas vezes que às vezes do nada a gente sente aquela angústia que vem e vai, nada mais pode ser do que um espírito ali, que nós estamos sentindo, né? Podemos dar continuidade? Ainda sobre a qualidade dos fluidos. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Olha, esses exemplos é muito importante para a gente entender, né? Imagina uma esponja, você joga ali água nela. A água adentra toda aquela esponja, por fora, por dentro, né? Então, a Kardec dá esse exemplo para a gente entender, né, que o fluido espiritual de algum espírito, quando a gente sente, ele adentra todo o seu corpo, ele passa pelo seu perispírito, que está em contato com o seu corpo, né? Lembrando, acho que eu já falei sobre isso na segunda parte, né? Mas o perispírito é ligado ao corpo célula por célula. E em Kardec não tem nada falando sobre
um ponto é mais forte que o outro, esse ponto manda para o outro. Não. Quem precisa de pontos aqui na Terra somos nós encarnados. A gente precisa saber aonde é alto, aonde é baixo, né? A gente precisa saber, né, claro, aonde estão os órgãos do corpo. Mas se tratando do mundo espiritual é muito diferente. A gente até lembra quando Kardec pergunta para os espíritos, né? E por onde que a alma vê? Os espíritos respondem, por toda a alma. Porque não existe um ponto, não existe um olho ali, um órgão espiritual ali fazendo com que ele veja, né? Nós precisamos desses pontos, desses órgãos aqui na Terra, né? No mundo espiritual é muito diferente. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com eles se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material. Lembrando, né? O perispírito está totalmente ligado célula por célula no corpo, né? O organismo material com que se acha em contato molecular, seus fluidos são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Acabei de falar sobre isso, né? Se são permanentes e enérgicos, os fluidos maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa a causa de certas enfermidades. Olha, já aconteceu comigo, gente, de eu estar magnetizando as pessoas à distância, que nada mais passa de oração, né? Uma conversa, uma oração, né? Porém, já aconteceu, por exemplo, de estar à noite, de madrugada, né? Como à noite geralmente a gente tem sono, né? E após eu terminar a prece, quer dizer, no momento da prece, né? Eu senti a influência, assim, de um espírito, mas eu não sei nem te explicar, né? Porque é uma energia tão forte que todo o cansaço que eu tinha, todo o sono que eu tinha, como desapareceu em instantes. E eu recebi, tipo, um grau de fluidos, né? Talvez de uma energia corporal que parece que eu tinha vontade de ir correr, né? Sabe? Fazer um esporte, começar a limpar a casa. Então, só aqui para a gente entender um pouco, né? E esse é um relato meu, mas existem muitos relatos de magnetizadores que também já sentiram algo parecido, né? E é claro que a gente sabe que vem de um espírito mais evoluído do que nós. E a gente acredita, claro, que sejam espíritos aí de segunda ordem, né? Nós somos de terceira, ainda temos as imperfeições da alma, as paixões da alma, né? Enquanto os de segunda ordem já passaram dessa fase, né? Não tem orgulho, não tem egoísmo, né? Já fazem o bem pelo bem, e assim vai, né? Dando continuidade. Olha, os fluidos são matéria. E se os fluidos são matéria, ele pode tocar a alma? Olha a pergunta que a gente faz agora, né? E aí, o que você acha? Ele pode tocar a alma ou não, né? Eu não tem uma revista espírita que eu já li mais de uma vez, eu não lembro qual é agora, tá? Mas tem um espírito falando que o fluido ele fala até de uma maneira filosófica, né? Que ele pode tocar a alma, né? Desde a primeira vez que eu li, eu pensava, é uma opinião do espírito, né? Porque o fluido é matéria, né? Mas aí, ouvindo um magnetizador falando numa palestra, ele deu o exemplo de Jesus, né? O que acontecia com as pessoas quando Jesus curava elas, né? A pessoa, tipo assim, aquele fluido, aquela cura, o magnetismo de qualquer um não traz humildade para a pessoa. A pessoa não vai ficar humilde, não vai ficar caridosa a partir de receber um passe, um magnetismo, uma cura. Não, né? Porém, a pessoa sentia uma força tão grande ali que ela pensava: meu Deus, que é isso? Eu quero mais. E aí a pessoa passava a seguir Jesus, né? Então, eu pensei nisso, né? E falei: nossa, faz sentido, muito sentido.
E eu dou um exemplo agora mais recente, né? Se eu não estou enganado, o ano foi de 2016, né? Aqui no interior de São Paulo, né? Eu ainda não conhecia o magnetismo, conhecia só as 5 obras, estava conhecendo as revistas espíritas, né? As 5 mais conhecidas obras de Allan Kardec, estava conhecendo as revistas espíritas, estava começando a me aprofundar em Kardec, né? Tinha só 6 anos de espiritismo naquela época. E eu trabalhava num centro espírita. Um rapaz fazia um mês que estava frequentando. E um dia ele veio conversar comigo. Ele falou assim para mim: Ô Marcos, eu cheguei aqui, eu não acreditava em Deus, eu era ateu, né? Mas após o primeiro dia que eu entrei, eu recebi um passe. Eu senti, ele usou o termo energia, né? Eu senti uma energia esquentando as minhas orelhas. E a partir daquele momento eu sabia que aquela energia vinha de Deus. E aí eu comecei a frequentar o centro, né? Olha só, ele começou a estudar e começou a frequentar o centro espírita após receber um passe. Então, o passe, o magnetismo, né? Não um passe igual os centros espíritas de hoje fazem, né? Mas o magnetismo ensinado por Allan Kardec, que geralmente é para cura, ele tem uma intenção, a gente tem que saber orientar as pessoas, tá? O magnetismo, né, ele pode ser usado para modificar as moléculas da água, né, isso é um fato, acontece. Ele é usado nas reuniões mediúnicas para auxiliar os médiums, ele é usado para cura, desde presencial como à distância. Então, é muito importante a gente estudar esse tema. E quando a gente adentra nas ondas de Allan Kardec, eu percebo uma coisa. Ele ainda fala direto, magnetismo, espiritismo, ciências gêmeas, andam juntas. Porque eu percebo, na minha opinião, que a visão de Allan Kardec era a seguinte: temos muitos magnetizadores e eles precisam, para compreender o magnetismo, eles precisam do espiritismo. É impossível, na minha opinião, é impossível a pessoa seguir com a ciência do magnetismo animal, igual os antigos magnetizadores faziam antes de surgir o espiritismo. É impossível eles seguirem sozinhos. Por mais que eles terão efeitos bons, né? Por mais que eles terão curas, eles terão alívio, né? Só que eles não vão saber como isso age, eles não vão melhorar, né, a sua forma de trabalhar. Por exemplo, eu já dei esse seminário em alguns centros espíritas e a gente faz 2 momentos de prática, né? E eu já ouvi de vários magnetizadores que aplicam as técnicas nas pessoas, né? Só que o que a gente ensina no centro espírita é só evocar o anjo guardião. Com a sua mão parada, você evoca, você entrega tudo que você tem no seu anjo guardião. E eu já ouvi várias pessoas pegando o microfone e falando: olha, eu aplico o magnetismo há não sei quanto tempo, tal. O que eu senti aqui é diferente. Olha só, é Kardec, né? Quando a gente coloca a humildade, fala: olha, eu sou um espírito de terceira ordem, eu preciso colocar todo o processo, os fluidos, na mão do meu anjo guardião, de um espírito superior, que não, se não for um anjo guardião, que seja um espírito de segunda ordem, você pode evocar qualquer espírito que na hora ali do processo, né? Mas o importante é sim nós aprendermos a maneira que Kardec fazia, porque é a prática mais segura, né? Continuemos. Vamos lá, agora a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Acredito que é o livro mais estudado aí pelos espíritas no dia de hoje. Por exercer a prece uma ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é exercendo sobre os homens essa ação. Os espíritos, em sendo precisos, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa força,
ou que ela lhe pode ser proveitosa. É mais um exemplo aí do que aconteceu comigo, né? Anos atrás eu trabalhava numa comunidade terapêutica, onde se trata pessoas com problema de dependência química e muitos moradores até de rua, né? Só que naquele dia eu fui trabalhar, mas eu estava muito. Eu nem fui na farmácia, no médico, nada, né? Resfriado. Sabe quando você está resfriado, espirrando, corpo ruim, mesmo no calor com frio? Enfim, eu fui trabalhar. E veio um rapaz para mim naquele dia, ele estava passando mal e ele veio e falou direto para mim. E eu ofereci para ele, como eu não sabia que religião ele era, né? Falei, ó, às vezes eu faço oração para as pessoas e ajuda, alivia, né? Você aceita? Ele aceita. O que a gente aprende de Kardec é bem claro. Quando você está mal, quando você está ruim, quando você está doente, é recomendado que você não magnetize. Mas eu esqueci naquele momento que eu não podia. Mas eu fui. E eu fui e fiz uma prece para aquela pessoa. Naquele momento que eu fiz a prece, eu lembro das pernas da pessoa tremendo, ele quase caiu, abraçou por mim e depois falou, olha, tudo que eu estava sentindo no momento da prece saiu. E aí eu acredito, eu tenho certeza, que o que aconteceu naquele momento foi isso que está escrito aqui. Um bom espírito supriu naquele momento as forças que me faltavam naquele instante e agiu naquele rapaz, porque eles poderiam agir nele daquela forma, né? Lembrando que existe doenças, existe dores que a gente tem que passar, né? Algumas que a gente causa pelos nossos excessos, né? Pode ser o magnetizador que for, pode ser o espírito que for, que não vai curar, porque a gente vai ter que passar por aquilo que eu mesmo causei, né? Então eu ocasionei aquela dor, eu tenho que passar por aquilo para aprender. Ou quando é uma prova e expiação também, que a pessoa escolhe vir com aquela doença, ela vai ter que passar. Porém, eu acredito que independente se ela tem que passar por aquela prova, as suas dores podem ser aliviadas. Como eu vou citar mais para frente, inclusive hoje a gente termina o nosso seminário, né? Eu vou citar mais para frente sobre o magnetismo de pessoas que nem conhecem o magnetismo por parentes, como está numa revista Espírita de Allan Kardec. Mas vamos falar disso mais para frente. Adiante, por favor. Tá. Mas quem pode ser um magnetizador? O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? Gente, agora nesses próximos textos a gente vai estudar quem pode ser um magnetizador ou não, tá? Olha a resposta. A quantidade de fluido vital, lembrando, o fluido vital, ele é o fluido do nosso próprio corpo, tá? Matéria, mais ainda do que o fluido espiritual. Não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante, nem no mesmo indivíduo ao longo do tempo, nem entre os indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros possuem em quantidades apenas suficientes. Essas pessoas que nasceram saturadas com muito desse fluido são as pessoas que, além de poderem serem magnetizadores, né, elas geralmente são grandes esportistas ou pessoas que trabalham em mão de obra, que têm aquela disposição tremenda que muitos ficam abismados. Meu Deus, que disposição que essa pessoa tem, não para, ela está sempre fazendo alguma coisa, né? São pessoas que nasceram saturadas desse fluido. Lembrando que o fluido vital, ele vai diminuindo com o tempo, né? O próximo, por favor. E aí, você é ou pode ser um magnetizador? A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida.
se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. Ou seja, aqui no caso, as substâncias que o contém seriam a alimentação, né? O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Lembrando, tá? Aqui a gente está falando de fluido vital. Porém, se você percebe que não nasceu saturado desse fluido, né? Talvez não possa trabalhar como um magnetizador, isso não quer dizer que na sua casa um dia um parente, um filho, pai, mãe, tem uma dor e você não possa fazer uma prece por ele, entende? Chamando o seu anjo guardião ou um espírito superior para suprir o seu fluido, né? Isso pode acontecer, porém tem que ser em momentos esporádicos, né? Não é algo assim programado, vou trabalhar como magnetizador. Não, você poderá trabalhar com outras coisas. Mas, Marcos, como que eu vou saber se eu posso ser magnetizador ou não? Olha, a pessoa pode tentar trabalhar com isso, só que ela vai se sentir sempre esgotada depois de magnetizar as pessoas. Ela sempre vai sair, parece pior do que ela entrou, né? Próximo. Diferença entre médium de cura e magnetizador. Essa é muito importante a gente entender essa diferença. Esse capítulo aqui que nós vamos ler agora está no livro dos médiuns, tá? Dos médiuns curadores. Tem muito de espiritismo, de médiuns curadores nas obras de Allan Kardec, né? Claro que eu sugiro que vocês leiam o livro dos médiuns, né? Mas também tem muito texto das revistas espíritas. E nós precisamos, quem quer compreender Kardec tem que estudar as revistas espíritas, não tem jeito, né? Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem um concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso, mas não é do que magnetismo. Claro, porque há troca de fluidos, né? Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. Por que se reconhece que há mais alguma coisa? Porque, desde a época lá dos magnetizadores, já surgiu, como eu falei no primeiro encontro nosso, né? Já surgiu vários fenômenos espirituais na ciência do magnetismo animal, né? Como eu falei no começo, tinha sonâmbulo, a pessoa ia ser magnetizada, ela entrava em estado de sonambulismo e ele via vários espíritos aí e falava, olha, tô vendo várias pessoas, né? E o magnetizador falava, não, estamos só nós. Então, o magnetismo, a ciência do magnetismo animal começou a desbravar o mundo espiritual. Foi o começo, né? É dessa maneira que as verdades vêm. Não é de uma hora para outra, vem aos poucos. Até porque a gente não aprende, nós não damos saltos enormes, né? A gente precisa passar pelas reencarnações e ir aprendendo aos poucos. E não precisa ter pressa também, né? É claro que quanto mais a gente fazer, melhor. Mais rápido a gente evolui, mais rápido a gente progride. Mas somos espíritos imortais, né? Nunca mais morreremos. Então, continuemos, né? O próximo. Diferença entre médio de cura e um magnetizador. Continuando, né? Lembrando, a gente leu o passado, né? O médium de cura pode curar num toque, um olhar, um passe, um magnetismo, uma oração. E o magnetizador? A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido regular e metódico.
como a gente vai ler na continuidade dos textos, o magnetizador ele também pode curar. Porém, vai precisar de algumas sessões. Por exemplo, o médico de cura em uma, né? O magnetizador pode demorar, ter umas 5, 6, 7, depende dos casos, depende do magnetizador, né? No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores, olha, eu esqueci de grifar essa frase, tá? Mas eu precisaria. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar. Mais ou menos aptos a curar. Desde que saibam conduzir-se convenientemente. Gente, é importante todos nós sabermos disso, tá? Porque as pessoas vão para os centros espíritas, elas dão o passe, muitas das vezes não sabem nem o que está acontecendo, ela não tem noção do que ela está fazendo, e muito menos aquele que está recebendo, né? Um passista que saiba entrar em contato com seu anjo guardião ou com os espíritos superiores, ele pode sim curar as pessoas. Sempre lembrando, né? A cura do corpo ela é secundária, o mais importante é o espírito, o mais importante é a alma. Né? Porém, é uma forma de chamar atenção para a alma. É o que Jesus fez quando veio, é o que o Espiritismo fez, né? Os médiuns curadores continuam nascendo. Os magnetizadores, as pessoas que nascem saturadas desse fluido, continuam nascendo. Isso é uma prova clara que nós ainda precisamos desse trabalho. Eu, no trabalho que eu faço, eu tenho vários exemplos de pessoas que os remédios não aliviavam as dores, só que o magnetismo aliviava as dores dela. Eu tenho exemplo de pessoas que morreram, sim, com câncer, né? Porém, foram procurar o trabalho do magnetismo para ser curadas, não foram curadas, porém, as suas dores foram aliviadas. Uma pessoa que tomava morfina e não passava dor, passou a tomar dipirona para sua dor, né? Então, é um meio que nós temos para auxiliarmos uns aos outros, né? E essa informação precisa chegar às pessoas. É por isso que eu falo, compartilhe, curta esse vídeo, não porque a gente precisa disso, não, mas porque o mundo precisa dessas informações. O movimento espírita brasileiro precisa dessas informações. Ao passo que, nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem, sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias. Sobretudo, se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação, né? Sempre lembrando, a prece é uma evocação. Nossa, eu lembrei de um caso aqui que eu não lembrava isso há muitos anos, né? Minha filha hoje tem 16 anos, mas quando ela era pequena, né? Ela teve, como é que chama? Infecção de urina. Era bebê. A minha sogra, que é evangélica, levou ela na igreja. Pediu, pode, claro, a gente, né? Levou, e ela relata que no momento, ela estava fazendo uma oração com a criança, minha filha, no colo. Naquele momento, a minha filha pediu para ir no banheiro fazer xixi, foi e voltou sem a dor que ela estava, né? Ela fala, aconteceu um milagre, ela chegou falando, né? Nós, espíritas, sabemos o que aconteceu ali naquela troca de fluidos, né? O amor da avó pela neta ali no meio da oração, né? Claro que chamou ali um bom espírito que intercedeu por elas e isso ocasionou. E hoje a gente tem esse exemplo, né? Eu grifei ali, né? A evocação, que a prece é uma verdadeira evocação. A gente precisa utilizar isso muito, não só no magnetismo, né? Mas a gente precisa entrar em contato com o nosso anjo guardião todo dia. Ele é o nosso guia, né? Ele é um espírito mais evoluído que nós.
né? Tanto no trato com o magnetismo, mas como na nossa vida diária, né? Até porque o magnetismo ele pode ser aplicado em qualquer lugar. Se alguém falou, olha, é só no centro espírita. Gente, é só a gente ver o exemplo de Jesus, né? Onde que ele praticava as curas dele? Em qualquer lugar, entende? Ah, mas Marcos, se eu começar a interceder por uma pessoa que está obsediada, o espírito que está com ela vai perseguir. Ah, olha, isso pode acontecer sim, principalmente se você avisar ela. Provavelmente você está com um obsessor, enfim, começar a orientar ela como sair daquele laço que está prendendo ela, né? Isso pode acontecer sim, mas faz parte da caridade, faz parte do espiritismo. A gente precisa passar por isso. Aquele que tem a caridade como seu guia, né? Desde estudar, praticar, porque sem o estudo fica difícil a gente praticar, né? O amor o amai-vos e o instruí-vos, eles andam totalmente juntos, né? Você vai sempre ter o seu anjo guardião te ajudando, você vai ter outros bons espíritos te ajudando. Isso não quer dizer que você vai se tornar um espírito de segunda ordem de uma hora para outra, não. Mas a gente não pode fugir do que nós precisamos fazer, né? Se não formos nós espíritas, quem que vai ajudar esse monte de espírito que tá por aí sem saber o que está acontecendo com eles, né? A evocação é importantíssimo, não só no magnetismo, mas nas reuniões mediúnicas. Muito, muito, muito importante, que é uma prática quase que esquecida. E que muitas pessoas, que independente se tem religião, ou às vezes não, né? Faz evocação, se do nada, até o ateu que pensa, nossa, meu Deus, eu precisava fazer alguma coisa perante isso, para ajudar alguém. O anjo guardião dele vai auxiliar ele sabendo que existe anjo guardião ou não. Entende? Ele fez uma invocação ali, ele fez um pedido naquele momento, né? Então os espíritos vão agir na nossa vida, você acreditando ou não. Adiante, por favor. Continuamos ainda na diferença do médio de cura e do magnetizador. Agora do magnetizador espírita. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesma força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Olha, mas o magnetizador ele pode magnetizar a pessoa sozinho, sem espíritos? Ah, ele pode sim, porque pode não vir nenhum espírito em auxílio dele. Talvez a pessoa que está exercendo magnetizada naquele momento não possa ter a dor aliviada. Talvez o magnetizador, né, não entre em contato com os espíritos, não está ali movido pelo bem, pelo amor, pela caridade, e aí não consegue ali como é que eu vou dizer, a sintonia, a unção com um espírito superior. E isso pode acontecer e muito. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se eu magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, invocar um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido, ele dá as qualidades necessárias. Lembrando, a vontade do magnetizador, ou daquele que ora, do passivo, daquele que vai interceder por alguém, é importantíssima. Como a gente já falou nos outros encontros, né? Ele tem que ser uma vontade abnegada. Não pode querer, eu estou fazendo isso porque eu quero ser visto no movimento espírita. É porque eu quero ser reconhecido. Eu fazer por dinheiro. Apesar que antes de surgir o espiritismo, e mesmo depois que surgiu o espiritismo no século XIX, né? Os magnetizadores, eles eram profissionais. Né? Era uma ciência, não tinha nada a ver com religião, com algum até acreditava, alguns magnetizadores antigos acreditavam sim que as qualidades morais ajudavam, outros acreditavam que não, né? Mas eles eram profissionais, cobravam por isso. Muitos trabalhavam de duplas, né?
o magnetizador com o sonâmbulo. Ele colocava a pessoa em estado de sonambulismo e o sonâmbulo atendia os doentes ou atendia as pessoas que o procuravam. Porém, era uma coisa cobrada por isso. Nós, espírita, o magnetizador espírita, ele nunca pode querer algo em troca, que seja dinheiro, que seja reconhecimento, que seja o que for, né? A gente tem que entender que não somos nós que fazemos esse trabalho. São os espíritos superiores. Ponto. Adiante. Curas. Lembrando que boa parte dos textos aqui que nós temos das curas vem da Gênesis, né? E a gente usa a 5ª edição, que foi ali ampliada, modificada por Allan Kardec, tá? São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Olha, os efeitos são variados. Por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar magnetizando a pessoa sentir uma dor de cabeça, a pessoa levantar no meio, e se despedir e sair. Eu não esqueço, isso aconteceu. Isso pode ocasionar por quê? Talvez os nossos fluidos sejam refratários, a gente não sabe por que isso acontece, não quer dizer que eu sou mais evoluído que ela ou que ela seja mais evoluída que eu. Não, a gente não sabe o que acontece. Mas esse tipo de coisa pode acontecer. A pessoa chega mal e sai um pouco pior, né? É claro, isso não quer dizer que ela não possa ser aliviada ou curada pelo magnetismo, não. Talvez ela possa, mas por outro magnetizador, talvez não por mim, né? Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado. Como no magnetismo ordinário. Quando Kardec diz o magnetismo ordinário, ele está falando dos magnetizadores da ciência do magnetismo animal, que é aquela pessoa que não evoca um bom espírito, que faz as técnicas, né? Kardec, você pode ver que quando você pega, mais pra frente a gente vai falar um pouco de técnica, né? Onde ele cita, né, que as técnicas pode não ser necessárias, mas a gente vai ler mais pra frente e vamos comentar sobre isso, né? De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantaneamente em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Olha, eu não lembro se eu já citei lá nos outros encontros, né? Mas um dos efeitos que a gente consegue bastante é chamado de um efeito como se fosse analgésico, né? Hoje a gente pode falar analgésico, anestésico, porque a gente conhece um pouco mais, né? Mas eu lembro de uma pessoa que tinha um câncer enorme na garganta, que procurava a gente, e quando ela era magnetizada por nós, essa pessoa, tudo que ela comia, ela sentia dor. Se ela bebia água, ela sentia dor da água descendo, a comida também. Então, depois de ser magnetizada, ela ficava sem sentir nenhuma dor durante 2 a 3 dias. Né? E foi aplicado por nós o magnetismo presencial e também à distância, por ligação de vídeo, né? Claro que nada mais passa de uma oração. E nós conseguimos esse efeito com essa pessoa. Já conseguimos também efeitos anestésicos, mas a pessoa com dor de dente. A pessoa está lá com uma dor de dente terrível, a pessoa é magnetizada, a pessoa relata, porque muitas pessoas hoje já passaram pelo dentista, né? E já tomaram aquela anestesia, aquela injeção que deixa a boca como se fosse paralisada, né? Paralisada não,
dormente, né? Então, muitas pessoas relatam essa dormência. Porém, o problema ainda está lá, né? A dor de dente, a cárie, não sei, o problema que está lá. Então, essa pessoa fica, muitas vezes, um dia, ou às vezes uma noite sem aquela dor, acorda no outro dia com a dor. A maioria dos relatos que foram magnetizados por nós por dor de dente relatavam que a dor estava menor no outro dia, né? Porque, claro, o problema ainda está lá, né? Não havia sumido, né? Mas esse efeito aí anestésico, ele existe, né? Algumas vezes é lenta, reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade, pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico. Então, é o fluido que age, que causa esse efeito anestésico, como eu havia citado aqui, né? E é o fluido também que ocasiona as curas, né? Ainda não sabemos o que é esse fluido, mas sabemos que ele age. Isso é importante, né? É importantíssimo a gente saber como a gente deixa o nosso fluido mais apto a curar, como ele age nos corpos, né? Como ele age, que eu digo assim, como ele é transmitido, né? E que os espíritos, o fluido é o veículo do pensamento, né? A gente pode fazer uma prece para uma pessoa, como eu já falei do magnetismo à distância, né? Você magnetizar a pessoa à distância através da prece, a pessoa pode estar em outro país, e eu já consegui, já obtive esse efeito anestésico no dente, na boca da pessoa, a pessoa tá, eu magnetizando aqui em Rio Preto, né? A pessoa em Portugal, né? Não existe distância para as preces, para os pensamentos, para os fluidos. Próximo, por favor. Ainda mais sobre as curas. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. É claro, aí é só o magnetismo do magnetizador sem o auxílio dos espíritos, né? Adiante, próximo, por favor. Ainda mais. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado. Seja para o curar ou para acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades dos espíritos. Gente, a gente bolou um tipo de tratamento lá no centro que a gente trabalha, né? A gente chama até de magnetismo espiritual. Por exemplo, né? Estudando as curas dos antigos magnetizadores, eles eram profissionais, então eles magnetizavam as pessoas que eles curavam todos os dias, né? Eu já não tenho essa condição, porque eu tenho o meu trabalho, eu consigo ir para o centro ali no magnetismo uma vez por semana, por mais que a gente acaba pegando o WhatsApp da pessoa, conversando e, enfim, tentando ajudar, né? Eu não consigo estar magnetizando aquela pessoa, aquelas várias pessoas todos os dias, entende? Mas os magnetizadores faziam. E pensando nisso, né, a gente bolou uma forma que deu resultado logo nos primeiros tratamentos. Inclusive, vou citar um menino que, acho que ele tinha entre 15 e 16 anos, chegou pra gente com uma infecção no ouvido. Ele já tinha feito duas operações que não deram certo e os remédios não cessavam a infecção dele. Ele passou uma vez com a gente. Nós passamos o tratamento dele e... Agora é um caso meio curioso que eu vou falar, né? Eu pedi para ele evocar
diariamente o espírito de Charles Lafontaine, que foi um espírito do século XIX, um espírito encarnado do século XIX, né? Era materialista, tá? Ele era um magnetizador, curou muitas pessoas, mas ele era materialista, né? Ele tinha as ideias totalmente diferentes de Kardec e de outros magnetizadores que já acreditavam na emancipação da alma, né? Enfim, nos fenômenos mediúnicos, porque existem livros dos magnetizadores que citam vários fenômenos mediúnicos, né? Enfim. E esse rapaz, depois de um mês, voltou no centro. A avó dele também já tinha relatado pra gente. Ele veio e falou pra gente: olha, eu comecei a fazer esse tratamento todos os dias, evocando o espírito. A gente não sabe se é o espírito de Charles de Fontaine, que era materialista, a gente não sabe se foi ele que chegou até ele. Pode ter sido o próprio anjo guardião do menino, né? Ele não foi curado, mas ele cita que a infecção que os remédios não passavam sumiu, né? Sumiu a infecção e ele passou a ouvir melhor. A única coisa que ele fazia a prece, deitava na sua cama e evocava o espírito de Charles da Fontaine. Todo dia. Isso. E obteve esse resultado. E a gente sabe, como não tinha nenhum magnetizador ali, era o magnetismo dos espíritos, né? Inclusive, depois que eu falei esse nome de Charles da Fontaine pro menino, eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que eu falei isso, né? Era materialista. Tá certo que ele realmente curou muitas pessoas com problemas de ouvido, né? Mas não dá para saber se é aquele espírito que foi lá, se é o anjo guardião dele ou se é outro espírito. Mas, enfim, o resultado obteve. Isso está na mão de todos nós, né? E Kardec cita nas suas obras curas através do magnetismo espiritual, né? Adiante. Ainda mais sobre as curas. Pelos fluidos, terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre... É o magnetismo misto, agora, né? Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou, se o preferirem, humano-espiritual, combinado com o fluido humano. O fluido espiritual se imprime qualidades que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é ao miúde espontâneo. Porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Eu gosto de dar o exemplo, né, falando sobre isso. Quando você pega um copo, coloca lá um pouquinho de água suja nele, né? Aí, quando você joga uma água limpa, o que acontece com a água suja? Ela não limpa de uma hora para outra, mas ela dá uma clareada, né? É o que acontece quando no magnetismo misto, né? É por isso que, como eu sempre digo, o magnetismo do magnetizador, ele não está na hora dele aplicar ali o passe, na hora dele aplicar o magnetismo. Ele está na semana que a pessoa teve, nas caridades que ele conseguiu praticar, nos esforços para domar as suas más inclinações, porque aí o seu fluido vai ficando, vamos dizer assim, né? A gente não sabe o que é fluido, né? Vamos dizer assim, mais leve, né? Mais apto, né? Mais claro, né? E aí, unindo o nosso fluido com o fluido do espírito, né? Ele fica mais leve, mais apto a curar ou menos, né? Adiante. Magnetismo espiritual. Entretanto, o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem. Ou seja, eu sempre costumo dizer, né? Tudo no espiritismo, né? Ela acaba se resumindo na transformação moral nossa, né? Você é médium, você quer trabalhar com mediunidade? Com a sua transformação moral, você consegue ser melhor influenciado pelos bons espíritos, né? Ter assistência dos bons espíritos, né? No magnetismo, a mesma coisa. Na sua vida pessoal, né? A mesma coisa. O mundo vai melhorar,
nosso mundo, nossa terra vai melhorar quando todos nós começarmos a praticar o que o Espiritismo diz, né? Transformação moral e esforços para domar essas más inclinações, né? No homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito, olha, percebe o que Kardec fala aqui, ó. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, porque você pode magnetizar a pessoa com outro propósito, como já foi dito, né? Para reunião mediúnica, para modificar ali as moléculas da água. Claro que se você magnetizar para modificar as moléculas da água, você quer o bem de alguém, porque quem for tomar aquela água vai tomar aquele remédio, entre aspas, né, salutar, né? Invocas um bom espírito que se interessa por ti, pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido, ele dá as qualidades necessárias. Adiante. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Pensais então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo no bem os chama, sem dar por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. Eu lembrei aqui de um texto que está na Revista Espírita, em que a pessoa passava por uma obsessão cruel, né? Na verdade, a pessoa tem uma mediunidade de possessão, então o espírito, ela incorporava mesmo o espírito, né? E foi chamado um magnetizador para ajudar. Só que o magnetizador foi lá, aplicou o magnetismo da pessoa, só que adivinha o que aconteceu? O espírito se tornou mais forte ainda. Por quê? Porque o fluido daquele magnetizador, não sei se ele estava com algum outro espírito também, mas enfim, o magnetismo, os fluidos que aquele magnetizador passou para o médium ali naquele instante, eram iguais ou até piores do que aquele espírito. Então, além de o espírito não sair ali naquele instante, ele piorou a vida do médium naquele instante, porque a gente doa o que a gente tem. Não tem como. Não dá, como eu falei, não tem como se dar saltos, né? O magnetismo está nos seus atos que você pratica durante a semana, durante o seu mês, e o seu fluido vai se depurando, né? Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? A gente até já sabe da resposta, né? Olha só a resposta. Faria coisas que consideraríeis milagre. Hoje a gente sabe que o milagre não existe, está tudo nas leis de Deus, né? Adiante. A prece por outra é uma forma de magnetizar? Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. A gente já falou sobre isso, né? Eu acabei adiantando um pouco, né, a parte da prece. Então, você faz uma prece para a pessoa, não alivia e pensa, não foi ouvida. Não é, aquela pessoa ela precisa passar por aquela dor naquele momento, então não tem como. O melhor para ela naquele instante é a dor, né? Eu sei que ouvindo isso parece, meu Deus, então Deus é masoquismo. Não é isso, né? É porque a pessoa ocasionou aquilo. E ela precisa aprender com aquilo. É a mesma coisa quando a gente come demais. Comeu demais, passou mal com aquilo, né? É o efeito do seu excesso, né? Adiante. Provas e expiações. Como eu falei, né? A gente está falando, a pessoa fez uma prece para a pessoa, não aliviou, né? Porque
ela está passando ali por aquele momento uma prova, uma expiação que ela pode ter escolhido ou o excesso dessa vida mesmo, né? Pode, pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Pode. Do mesmo modo que as diferentes provas, normalmente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha, com conhecimento de causa, por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. E aí não haverá prece que possa mudar ali a condição daquele encarnado, né? É por isso que é importante o entendimento das obras de Kardec. Ele precisa se resignificar, ele precisa aceitar aquele corpo, aquela prova e aquela expiação que essa pessoa veio para passar. Adiante. A prece é uma forma de magnetizar. Além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra na prece um efeito, de certo modo, material, resultante da transmissão fluídica em certas moléstias. Sua eficácia é constatada pela experiência, como demonstrado pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se do poderoso auxiliar para o alívio dos males corporais. Olha, esse texto está na Revista Espírita, Considerações sobre a Prece no Espiritismo. Lembrando, né, a prece no Espiritismo não é aquele ato religioso que eles têm, místico, né? A prece mostra para nós efeitos que ela causa em nós, desde você chamar, a prece é uma vocação, né, como foi dito no começo, evocar o seu anjo guardião, né, você aliviar a dor de alguém, pedir um conselho para caminhar um pouco melhor aqui na Terra, né? A prece serve para várias coisas e deve ser diária por nós, né? Adiante. Mais da Revista Espírita. O fluido humano está sempre mais ou menor impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. O dos bons espíritos é necessariamente mais puro e por isso mesmo tem propriedades mais ativas, que acarretam uma cura mais rápida. Mas, passando através do encarnado, pode alterar-se como um pouco de água límpida passando por um vaso impuro. Como todo remédio se altera, se permanece muito tempo num recipiente impróprio e perde, em parte, suas propriedades benéficas. Daí, para todo verdadeiro médium curador, há necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração. A gente vem falando isso o seminário, o estudo inteiro, né? Isto é, o seu melhoramento moral. Segundo este princípio vulgar, limpai o vaso antes dele vos servirdes, se quiserdes ter algo de bom. Só isto basta para mostrar que o primeiro que aparecer não, olha, essa frase eu devia ter grifado, olha que importante, que o primeiro que aparecer não poderá ser um médium curador na verdadeira acepção da palavra, né? E lembrando que também Kardec diz que a gente não pode também ser magnetizado pela primeira pessoa que apareça, né? É importante que a gente conheça aquela pessoa que vai nos magnetizar, porque, como eu citei naquele exemplo do rapaz que foi magnetizar a pessoa que passava ali por uma obsessão e piorou. Isso pode acontecer conosco, né? Adiante. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção, de sentimento e desse ardente e desinteressado de aliviar o seu semelhante, aliados à saúde do corpo, olha a importância, a saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Assim, seria um erro considerar o magnetizador como simples máquina de transmissão de fluidos.
Nisto, como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento e do agente produtor. Por esses motivos, seria imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido que se apresente. Ou seja, eu acabei de falar, né? Eu sei, alguns de vocês estão perguntando, mas Marcos, você falou para a gente deixar com os espíritos, mas aí Kardec está falando que a gente não é uma simples máquina, né? Que a gente tem a nossa parte. Sim, por causa da sua vontade. Não só da sua vontade de fazer a sua transformação moral diária, né? Mas a sua vontade de curar, de aliviar aquela pessoa, né? Desinteressadamente, que é uma coisa muito difícil para nós, né? Porque geralmente a gente tem interesses, né? A gente quer trazer serviço, às vezes parte financeira, enfim, né? O verdadeiro espírita, ele busca sempre esse desinteresse, né? Adiante. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética por seu intermediário, seu intermédio. O homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Neste caso, os espíritos vêm em seu auxílio, derramando sobre ele o seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano, ou seja, esse magnetismo misto, né, que ocorre tanto na mediunidade cura, mas quanto com o magnetizador, ele pode ser aumentado de um tamanho que a gente... Kardec usou esse centuplicar aí, né, mas a gente pode nem saber mensurar o tamanho que pode modificar os nossos fluidos, né? Adiante. Da mediunidade curadora. Olha, essa frase é muito importante. O conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, mas não indispensável. Por que eu estou colocando essa frase que está na obra de Kardec? Sendo que você deve estar pensando, nossa, mas já falou tantas vezes isso, né? É porque está escrito, Kardec deixou claro isso, né? Mas o que ele quer dizer que o conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, né? Olha, eu vou ser bem sincero para todos vocês, né? Existem as técnicas? Existem, né? Já aconteceu muitas das vezes comigo de eu tentar magnetizar a pessoa. Hoje em dia eu uso ou a invocação, chamando algum espírito, ou a evocação, que é chamar um espírito determinado, né? Ou às vezes eu uso toque também. Já aconteceu muitas vezes de eu estar magnetizando a pessoa, tentei de uma forma, não consegui, tentei de outra, não consegui, aí me veio a um pensamento para me tocar o local que a pessoa estava sentindo dor, e após eu tocar a pessoa, a dor sumir, né? Eu considero um toque como se fosse uma técnica, né? Eu considero, né? Porém, o que eles falam das técnicas são os movimentos, porque muitos magnetizadores, né, que apareceram na século XVIII, século XIX, e até hoje, né, tem muitos usando essas técnicas, né? Eles falam, para você curar tal enfermidade, você tem que fazer tal movimento de cima para baixo, tal movimento longitudinal, né? Mas o Espiritismo veio demonstrar, né, que são os nossos sentimentos, são a nossa depuração que vão fazer isso. Você fazendo a técnica ou não. Eu só acredito que muitas das vezes você fazer movimentos, a pessoa ali que está recebendo, às vezes sente você passar o braço, faz um vento em volta dela, né? Aí a pessoa pensa, nossa, agora ele está fazendo alguma coisa. Primeiro ele estava só com a mão parada, agora ele está fazendo, então, e de repente pode aumentar a fé da pessoa. Isso é uma opinião pessoal minha, né? Entende? Porque não muda, não vai mudar o seu fluido. Você balançar o seu braço, dançar, pular, não vai mudar o seu fluido. Talvez possa você, a pessoa que não tenha conhecimento, esse conhecimento que nós estamos adquirindo no dia de hoje, talvez ela acredite que aquele movimento vai dar uma vontade para ela, vai obter aquele resultado. E aí o resultado vem, mas não pelo movimento dela, mas pelo sentimento, pelo pensamento da pessoa.
O movimento nada é. Adiante. Quando Jesus disse aos apóstolos: Ide, expulsai os demônios, curai os doentes, ele acrescentou: Dai de graça o que de graça recebestes. Adiante. Esse texto eu acho muito, muito importante a gente interiorizar. Eu coloquei até a foto de Mesmer aí atrás, né? Porque Mesmer, ele foi o criador, como a gente falou no primeiro encontro, o criador do magnetismo animal, e se comunicou 5 vezes na revista Espírita de Allan Kardec. Olha a importância de estudarmos todas as obras de Kardec em conjunto, tá? E como as pessoas que não estudam a revista não têm consciência desse texto. Mas olha o que Mesmer diz. Há vários gêneros de magnetismo, entre os quais, então, o magnetismo animal, que é o do magnetismo humano que Kardec fala, né? E o magnetismo espiritual, que é o magnetismo do espírito que nós já falamos, que pode, segundo a ocorrência, pedir apoio ao primeiro. Olha, prestem bem atenção. Um outro gênero mais poderoso ainda é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Mesmer, isso está na Revista Espírita de 1864. Então, baseado no que a gente está lendo agora, que a gente está estudando agora, né? Uma pessoa ela pode estudar todas as técnicas de magnetismo que os antigos magnetizadores criaram, que alguns novos andam criando, né? Se chegar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de magnetismo, né? E fizer uma prece por outra, ela vai ter um melhor resultado que aquela que estudou muito, né? E eu vou citar um caso aqui que aconteceu na nossa casa espírita, aqui em Rio Preto, né? Uma pessoa com câncer em estado terminal nos procurou. Lembrando, ela tinha várias operações pelo rosto, ela tinha um câncer no cérebro. Tirou um olho, tirou parte da boca, a orelha. Ela ia no centro com alguns panos no rosto, né? Porque o rosto dela estava deformado. E ela tinha uma dor que não passava. Não passava essa dor, né? E a gente recomendou o marido, e ela era evangélica. Ela não deixou de ser evangélica. E eu nem falei, não falei para ele, precisa ser espírita? Não precisa. Né? A pessoa pode estudar o espiritismo e ter sua religião. Né? Kardec deixa claro isso nas revistas. Né? E eu recomendei que o marido desse passes a ela. Eu falei, só coloque, impõe as mãos com o seu pensamento, você chama o seu anjo guardião. Eu lembro que quando eu falei anjo guardião para ele, né? Ele deu um assustado. Não, pode chamar de Espírito Santo, não importa, né? E ele começou a fazer isso, né? E essa senhora, a dor dela, que ela tomava morfina, diminuiu. Eu sei que eu tô repetindo a história, né? Mas ela é muito boa para eu ter contado aqui, né? Nesse momento, né? Ela passou a tomar dipirona após o magnetismo do marido, né? Que nem espírita era, nem tinha consciência nenhuma de fluido, nada. Né? Adiante, Eric. E mais uma vez, né? Mesmo contando essa história, a importância do estudo, né? Se eu não tivesse esse conhecimento, eu não teria passado para esse casal e não teria tido esse efeito, né? Grupo Curador de Marmande, intervenções nos parentes nas curas. Olha, fica aí como tarefa, tá? Para quem quiser ler essa revista Spirit de 1867. Se você entrar na Kardecpedia e colocar Grupo Curador de Marmande, vai aparecer lá 4 curas de parentes que não eram magnetizadores, fizeram em seus parentes, em suas casas mesmo, né? Adiante, Eric. Já estamos chegando no final, tá, gente? Revista Espírita de 1867. De tudo isto, concluo que o magnetismo desenvolvido pelo Espiritismo é a pedra angular da saúde moral e material da humanidade futura, né?
O magnetismo, ele nos trouxe aí a existência do perispírito, né? Nos trouxe, desbravou o mundo espiritual através dos fenômenos de emancipação da alma. Adiante. O que não foi dito contra o magnetismo? Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas que foi ferido, inclusive o ridículo, esbarraram ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo em maior evidência. Olha essa parte grifada. É que o magnetismo é uma força natural e ante as forças naturais o homem é um pigmeu, semelhante a esses cachorrinhos que ladram inutilmente. Nossa, recentemente não, faz que 1 ou 2 anos atrás, né? Tinha um centro espírita lá acho que é no Nordeste, não lembro a cidade, né? Eles tinham um trabalho com o magnetismo, né? E os dirigentes se reuniram lá e acabaram com o trabalho do magnetismo, né? As pessoas vinham sendo aliviadas e curadas através daquele trabalho, mas eles acabaram com aquele trabalho alegando que não tinha nada de espiritismo ali no meio, né? Olha, eu acredito que quando a gente não se baseia em Kardec, a gente foge um pouco de Kardec mesmo. Isso é a realidade, né? Mas se a gente for avaliar os centros espíritas do Brasil, a porcentagem das pessoas que pegam partes que fazem sentido, pegam algumas obras de Allan Kardec que fazem sentido, só que pegam muitas outras teorias que não bate nem com o bom senso e com a razão, estão disseminando essas teorias, né? É muito grande, gente, é muito grande isso. Porém, e ainda reclamam, né, que agora de um censo aí saiu que os frequentadores do espiritismo está diminuindo, está caindo, né? Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas que estudam Kardec vêm aumentando. E a última vez até que o criador da Kardecpédia veio aqui, o Preto, que foi esse ano mesmo, né? O Cosme Massa, eu perguntei para ele num seminário, eu falei, olha, dizem que está diminuindo, mas a impressão é que as pessoas que estão estudando Kardec estão aumentando. Eu lembro que eu fui dar uma palestra numa cidadezinha vizinha aqui, que acho que no máximo tem 5 mil habitantes, talvez. Cidade totalmente rural. Eu lembro que eu citei exemplos da revista e tinha pessoas que balançavam a cabeça, tipo assim, opa, já ouvi falar, acho que eu conheço alguma coisa assim, né? Antigamente, eu ia na nossa cidade aqui, na região, em outras cidades menores, né? As pessoas faziam uma cara, tipo assim, de espanto. Ah, revista espírita, o que é isso? Né? Nunca ouvi falar. Livro, o que é o espiritismo? Nossa, nunca ouvi falar. Enfim, eles não conhecem a obra de Kardec como um todo. E é impossível compreender Kardec sem estudar todas as obras dele, né? Contra tudo quanto lhes mete medo. Ou seja, você pode não aceitar o que a gente estamos falando hoje, não acreditar, ainda não fazer sentido para você, mas o magnetismo, né, o espiritismo que Kardec nos traz está nas leis da natureza. Não tem como correr disso. Esses magnetizadores, as pessoas que estão nascendo saturadas desses produtos, continuam nascendo, os médios curadores continuam nascendo, é porque a gente ainda precisa disso, não tem outra maneira, né? Adiante. Só para mim saber, Eric, tem mais quantos slides aí? Esse é o último. É o último. Bom. Olha, se a gente pegar lá o primeiro ou segundo slide, esse último, a gente vai ver que é praticamente a mesma coisa. E o primeiro lá, acho que é de 1858. Olha, Revista Espírita de 1869. Foi o ano que Kardec desencarnou. Kardec começou o espiritismo com uma visão e terminou com a mesma visão. E os estudiosos encontraram que um dos livros que ele estava escrevendo quando ele desencarnou, se ele publicasse esse livro, muita coisa seria explicada para a gente. Ele estava trabalhando num livro que era sobre magnetismo e espiritismo, né? Mas não deu tempo dele terminar, né? O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra. E das duas, a que não quer imobilizar-se não pode chegar a seu complemento.
sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, detêm-se num impasse. São reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. A maioria dos magnetistas, lembrando, o magnetista é quem só estuda, tá? O magnetismo compreende de tal modo, por intuição, uma relação íntima que deve existir entre as duas coisas. Só que a pessoa pode ser magnetismo e magnetizador ao mesmo tempo, né? Aplicar o magnetismo e também estudar o magnetismo, que geralmente prevalecem de seus conhecimentos. Em magnetismo, como meio de introdução, junto aos espíritas. Kardec lutou muito, né, para que os magnetizadores se tornassem espíritas, né? Muito. As obras dele aí deixam claro, porque tem uma união muito grande, né? E como eu já falei lá atrás, né? Depois que chegou o espiritismo, é impossível que nós tratemos só do magnetismo animal, só do magnetismo humano, né? É quase que impossível isso. Tem a gente... Você pode até praticar, né? Mas vai ficar capenga, né? Vai ficar falho, vai faltar alguma coisa, vai faltar instrução, vai faltar empenho, né? Vai faltar conhecimento, né? O espiritismo completou a ciência do magnetismo. Ela não veio destruir, né? Falar, acabou a ciência do magnetismo animal. Eu acho que não é isso, né? Só que para você ser um magnetizador espírita, é importante que você estude aquelas obras. Kardec, ele sabia o que ia acontecer, já por alguma intuição, talvez, né? Acredito que ele saberia o que ia acontecer no futuro, né? Olha o catálogo racional, né? Ele deixou lá um catálogo para se fundar uma biblioteca espírita e colocou vários livros que ele leu. E como eu já disse nos outros episódios, né? Para você entender o que Kardec compreendia quando ele falava magnetismo, ou os fenômenos de emancipação da alma, que continua existindo, ou o que ele falava sobre cura, é importante você ler pelo menos alguns dos livros de magnetismo que ele leu, né? Então, esse seminário não tinha outra intenção senão abrir as nossas mentes, né? Para que nós possamos continuar estudando e vivenciando Kardec, né? É isso, Eric. Perfeito. Você falou muito bem, né? São ciências irmãs e você falou bem sobre a questão. Eu gostei que você mencionou a Gênesis, capítulo 14, que fala que o que dá qualidade aos fluidos é o pensamento, né? Então, a movimentação, às vezes você tem uma pessoa que não conhece as técnicas, mas pelo sentimento que ela coloca ali, né? Pela fé, ela consegue uma cura maior, né? Aqui eu coloquei de instruções práticas o trecho, né, que diferencia magnetista de magnetizador, né? Como você falou, magnetista é o que acredita na teoria, o magnetizador é o que pratica, né? Então, todo magnetizador é magnetista, mas nem todo magnetista é magnetizador, né? Mas é uma conceituação interessante lá no vocabulário espírita. Aqui a gente tem a Carol aqui, comentou agradecendo. A Darli, ela pediu os links, eu coloquei aí nos comentários os links das outras lives, né? Foram 3 lives, né? 3. Até encerrar. Tem aqui uma pergunta, né, do Henrique, que diz assim: o que você diria da água magnetizada que fala Kardec? Qual seria a necessidade se o espírito pode agir diretamente sobre o corpo? Olha, que pergunta boa, né? Olha, para ser sincero, eu não tenho uma resposta correta sobre isso. Eu sei, sim, que Kardec deixa claro que a água, os espíritos podem modificar aquelas moléculas da água, né? Agora, por que eles usam isso? Não sei te responder, né? E fique
Fique feliz por ouvir essa resposta, tá? Como eu já falei numa outra resposta que eu dei em outra live, né? Os espíritos que não têm compromisso com a verdade, ao se ele perguntar, você pode qualquer coisa, né? E eu não tenho essa resposta certa, né? Mas essa pergunta me fez lembrar de uma senhora que passava por tratamento lá com a gente, levava água para o seu neto, o neto não sabia de onde a água vinha, ela só dava água para o neto. E o neto falava que sentia gosto na água. Nossa, que água gostosa, vó. Mas a água não tem gosto, né? Mas ele disse que sentia gosto naquela água e adorava. Eu já vi um relato também, uma pessoa estudiosa do espiritismo que eu conheci pelo Facebook, que diz que acho que não lembro se a mãe ou a avó frequentava, era de Minas, né? Ela frequentava lá o centro do Chico e ela trazia uma água para ela quando era criança. E ela falava que a água tinha um gosto ruim, né? Enfim, a gente sabe que é um efeito material ali na água, né? Mas eu não sei te responder o porquê disso. Talvez porque une ali o material com o espiritual, por exemplo. Existe casos que Kardec cita de espíritos passando um remédio, tipo, à base de plantas pro encarnado, tá? E Kardec cita, fala, olha, mas aquele remédio, a partir do momento que o espírito magnetiza aquele remédio, ele torna uma outra coisa, ele modifica, né? Talvez por causa da crença da pessoa, ou da pessoa precisar daquele material, por não acreditar que talvez a pessoa não tenha uma sensibilidade, que muitas pessoas sentem os fluidos, né? Tem pessoa que sente quando está tomando ali até um passe normal, aqueles que o centro dá, né? A pessoa sente arrepiar, ou às vezes esquentar, né? Tem pessoa que não sente nada, né? E talvez com algo material ali possa ela ter um pouco mais de fé. Não sei se essa é a resposta correta, né? Mas pode ser. É isso, Eric? Enfim, excelente. Então, queria agradecer esses 3 encontros que a gente fez, né, sobre o magnetismo. Vamos ficar gravado aí. Eu vou colocar numa playlist os 3, com o nome Magnetismo em Kardec. E é isso. Você tem mais alguma consideração final? A minha consideração final, ela é bem simples, né? É uma frase que eu gosto muito de dizer, né? Eu gosto até de citar, eu sei que você precisa estudar mais para adentrar nesse tema que eu vou falar agora, mas eu gosto de citar uma frase do Espírito de Verdade, que era mentor de Allan Kardec na Revista Espírita, né? Ele diz assim: eu vim há 18 séculos e anunciei a muitas moradas na casa de meu pai, né? E o Espírito de Verdade deixa claro ser Jesus nas obras de Kardec, né? Por isso que eu sempre digo, ficar com Kardec é ficar com Jesus. Muito obrigado a todos. Então é isso. Muito obrigado aí a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Obrigado, Marco. E, pessoal, até a próxima. Até a próxima.